10. Opa, parei. Contagem regressiva ativada. Hoje nós estamos no 91º dia do desafio 100 dias de vitória, uma luta contra mim mesmo. E agora restam 10 dias para o fim do desafio. Uau! Quem poderia dizer com toda certeza que eu chegaria aqui em 91 dias, acordando cedo, fazendo aquilo que eu tinha que fazer para fazer a minha vida ser melhor? Quem é que poderia acreditar que o Alex, que adorava dormir, né, que eu digo que sou especialista, ainda gosto muito de dormir, viu? Eu sou especialista nisso. Se eu ficar segurando o celular aqui por 20 segundos sem falar nada, é capaz de dormir andando. Sou bom nisso, hein? Sou bom nisso. Quem poderia dizer que eu chegaria a 91 dias acordando cedo? Ó, hoje, não, fala um pouquinho de ontem. Ontem eu falei sobre planejamento. Não foi isso? Nós conversamos um pouco sobre planejamento. Eu falei que eu descobri, né, no meu desafio, que eu sou uma pessoa que, quando as coisas vão chegando ali do meio para o fim, então próximo do fim, e eu não consegui fazer aquilo que eu queria fazer, eu fui desistindo. E eu desisti de muitas coisas na vida. Não foram poucas não, de verdade, eu desisti de muitas coisas. E todas as coisas que eu desisti, não foi bom para mim, foi ruim. Foi algo que atrasou minha vida, foi algo que me trouxe prejuízo financeiro, prejuízo de relacionamentos. Então muitas coisas eu deixei de fazer por covardia da minha parte, por desistir antes de acabar. E isso me trouxe esses prejuízos que eu estou comentando aqui com vocês. Aí ontem, já há alguns dias estão me perguntando, mas ontem me perguntaram novamente, eu estou lembrando disso, quero comentar com vocês hoje. Vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Ontem me perguntaram, quantos dias falta para acabar o desafio? E eu falei que faltam 10, né? Ontem faltava 11. Mas já foi no finzinho do dia que me perguntaram, falei, agora faltam 10. A partir de amanhã, 10 dias para acabar. E aí perguntaram o dia que ia acabar, eu falei, poxa, vai acabar no dia 31 de dezembro de 2025. Essa é a data para finalizar o desafio. E aí me perguntaram, que é uma pergunta que está vindo meio que constante, o que é que vem depois? Qual vai ser o próximo? Aí até fizeram uma sugestão, né? Vai ser 365 dias de desafio, ou seja, o ano de 2026 inteiro? Eu não sei, pode ser uma boa ideia, não pode? Pode ser uma boa ideia. Eu já vou fazer uma pergunta para vocês aqui, quero ver se vocês participam comigo. Ó, tem um monte de coisas que eu poderia fazer para que 2026 seja um ano incrível. E antes de eu falar sobre esse planejamento de 2026 e sobre o que eu descobri no meu desafio, eu quero deixar essa mesma pergunta que eu deixei lá no Insta para você responder aqui no YouTube. Diz para mim, o que você gostaria de ver eu fazendo em 2026? O que eu fazendo em 2026 que faria bem para você? Que você olharia e falasse, puxa, isso aqui, se ele conseguir resolver isso na vida dele, ele vai me dar umas dicas de como resolver na minha. Deixa aí nos comentários. Põe aqui, ó. Põe nos comentários e diz para mim, o que é que você gostaria de me ver fazendo em 2026? Dito isso, vamos embora pro vídeo agora de verdade, para falar o que o desafio me revelou. O que é que eu quero fazer em 2026? Primeira coisa de 2026 que eu quero fazer é ter mais tempo para minha família. Eu observei que esse ano de 2025, e eu só pude observar isso dentro do desafio, porque não é que 2025 foi assim, os meus últimos anos foram assim, e eu negligenciei algumas coisas que são realmente importantes na vida. A primeira delas, a família. A família é muito importante e eu deveria estar mais próximo da família. Sabe uma coisa que eu descobri? E aí a gente se preocupa quando a gente ouve essas coisas, ó, o desafio, ele me fez ficar de olhos e ouvidos bem abertos para perceber todas as coisas que estão acontecendo em minha volta. Eu estava no casamento do Kaique e da Sara no sábado e eu tirei um dia de folga, que é um negócio assim
quase inacreditável de eu fazer, né? Tirei um dia de folga. Se eu somar os dias de folga de 2025, eu posso fazer essa soma aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dias de folga em 2026. Vocês estão entendendo? Estão entendendo que o meu desafio está me trazendo coisas para observar e ver que isso tem algo errado? Tem algo errado eu querer trabalhar 356 dias no ano, folgar apenas 9, não tem? Tem algo muito errado. E eu não estou falando de férias, estou falando de folga, foram dias separados. É folga mesmo assim, eu trabalho todos os dias trabalho. Então vamos lá, o que eu ouvi no casamento do Kaique e da Sara? Como a gente estava ali num ambiente de pessoas que faziam parte do meu dia a dia e hoje não fazem mais, já há 9 meses não fazem mais parte, a gente não está mais junto constantemente, as pessoas começaram a fazer perguntas, como estão na nossa vida, tal, e viram meus filhos. Tem uma menina de 6 anos, quando ela saiu de lá desse ambiente onde a gente estava, ela tinha 5, e ela ficou feliz de ver as pessoas, ela fez desenhos para levar para as pessoas, né? Aquele jeitinho de criança todo carinhoso que ela tem. Ela quis entregar esses desenhos, as pessoas foram fazendo perguntas e perguntaram como que estava a vida da gente, dos meus pais. As pessoas ficam curiosas, né? A gente sai de um ambiente, as pessoas ficam curiosas para saber como é que a nossa vida está. E criança fala tudo, né? Criança, se você quiser esconder alguma coisa, não conta para a criança, né? Não deixa ela saber. E aí nessas perguntações, perguntaram para minha filha como que era o meu trabalho, como que as coisas estavam. E ela falou assim: ah, meu pai trabalha muito. A minha mãe, ela fica comigo no domingo em casa. Mas meu pai não, meu pai só trabalha. Meu pai sai cedo e só volta de noite. Todo dia ele trabalha muito. Aí ela disse assim: mas também ele tem que trabalhar, né? Pra gente ter o dinheirinho, pra pagar nossas contas, pra gente fazer as coisas que a gente gosta. Legado, hein? Olha o legado que eu tô deixando no coração da minha filha. Tem um lado positivo e um negativo nisso que eu tô falando aqui. Mas enfim, o que é que me trouxe essa preocupação ainda maior? Porque durante o desafio eu percebi que eu estou um pouco ausente da vida dos meus filhos, que eu não estou participando daquilo que eu deveria participar, porque eu dedico muito tempo ao trabalho. Então como que eu faço para melhorar isso, né? Enfim, a minha filha entende que eu só trabalho. Puxa vida, esse legado que eu estou deixando para ela não é bom, né? É bom de um lado, para ela entender que a gente precisa batalhar a nossa vida para ter as coisas que a gente deseja ter? Sim, mas também é ruim, porque eu posso estar deixando um legado no coração dela que o trabalho é mais importante do que a família. O que eu preciso fazer? Corrigir isso imediatamente. O trabalho é importante? É, claro que é. É uma das coisas mais importantes da vida. E mesmo que a gente financeiramente não precise trabalhar, a gente vai ter que trabalhar a vida inteira. Porque quem não trabalha, quem não produz é pobre. Então a gente precisa produzir a vida toda. Então isso é uma coisa da vida. Eu gosto de produzir, né? Em qualquer sentido que você pensar aí, eu gosto de produzir. Então essa é uma das coisas que eu quero dar prioridade na minha vida. Vou trabalhar de maneira displicente? Não. O que eu entendi? Olhando para o ano de 2025, olhando para o meu desafio, como as coisas acontecem, nem sempre o excesso das coisas vai fazer um bom resultado. Eu trabalhei muito em 2025, mas nos últimos anos de trabalho da minha vida foi o ano mais improdutivo pensando do lado financeiro. Foi um ano improdutivo. Não foi um ano que eu trabalhei muito e fiz muito dinheiro. Não, pelo contrário. Eu fiz menos do que eu deveria e eu não consegui controlar isso durante todo o processo. Então uma das coisas que eu vou atribuir a essa falha é uma estafa mental. Porque você vai, você trabalha, você faz, mas não faz o suficiente, porque você não tem um tempo de descanso, porque você não tem uma organização de tempo para
planejar aquilo que você vai fazer, para determinar as coisas do jeito que você quer que faça. O que aconteceu comigo esse ano? No ano de 2025, no meu desafio, agora em 2025, eu decidi que eu acordaria cedo para cuidar de mim. Isso fez bem para mim? Fez muito bem para mim. Eu me sinto muito melhor fisicamente, eu me sinto muito melhor mentalmente, mas eu decidi que faria isso e eu criei esse tempo para acontecer as coisas na minha vida. Então 2026, falando do trabalho, o que eu preciso? Eu acabei de dizer aqui que eu fico com estafa mental, eu preciso descansar. Eu acabei de dizer aqui que financeiramente não foi um ano bom. Foi um ano improdutivo, porque eu não fiz o dinheiro que eu deveria fazer. Eu não cuidei do dinheiro do jeito que eu deveria cuidar. Então eu preciso fazer isso. Mas eu acabei de dizer que eu tenho tanto trabalho que eu não consigo parar para planejar, para organizar aquilo que eu vou fazer, para determinar metas, para fazer as coisas da maneira como eu quero que elas aconteçam. Então essa é mais uma meta para 2026. Que eu organize o meu tempo, que eu entenda realmente, que eu viva aquilo que eu falo. Eu vivo dizendo que a pessoa precisa ter tempo para parar, pensar e depois fazer, afiar o machado. A pessoa precisa afiar o machado para depois seguir em frente. Eu não estou afiando o machado, pelo contrário. Olha só que coisa interessante. Eu falei aqui de afiar o machado, eu me lembrei o que acontece quando você trabalha com uma ferramenta cega. Eu trabalho com madeira. Eu sou luthier de violinos e eu trabalho com madeira. E quando a faca tá cega, você faz assim, não, vou fazer um negócio rapidinho aqui, não vou nem afiar a faca porque eu tô com pressa, não vou perder tempo afiando a faca. Aí você vai lá e perde um tempão mastigando a madeira, você bate na madeira assim, não sai, você faz força, e aí você, em vez de usar uma ferramenta para te ajudar, a ferramenta vai te atrapalhando. A ferramenta vai te dando muito mais trabalho para fazer o que você queria do que está acontecendo. Então essa é mais uma meta para 2026. 2026, eu tenho que resolver o meu problema de procrastinação. Eu hoje olhei para minha lista tem lá, tem uns 40 itens ainda. Tinha uns 80, agora tem uns 40. Pô, eu fui resolvendo uma coisinha ou outra, mas sabe quando eu falei para vocês de ficar feliz com alguma coisa que aconteceu? E aí eu me distraí? Pois é, eu me distraí. Hoje eu vou pegar 3 itens da lista e vou resolver. Só faltam 10 dias. Geralmente, faltando 10 dias para alguma coisa, eu olhar e pensar, tem aí de 40 a 50 itens para me resolver, o que eu faria? Deixa isso para lá, não vai dar mesmo. Quando der eu resolvo. Pois é, eu não vou fazer isso. Dessa vez, eu estou enfrentando a mim mesmo. A luta é para que eu resolva as coisas que estão inadequadas na minha vida e eu vou resolvê-las. E o primeiro passo para resolver é esse. Eu não vou desistir porque só faltam 10 dias. Provavelmente eu não vou conseguir terminar os 40, 50 itens que faltam. Mas se eu fizer 3 itens por dia, se eu for resolvendo as coisas da maneira, de uma maneira mais assertiva, mais diligente, eu vou terminar a minha lista de 10 a 20 itens. Pô, tá bom, né? Uma lista que tinha 90 itens, acabar de 10 a 20. Então eu vou lá, vou fazer esses 3 itens por dia até o fim do ano. Chegar no dia 31, eu terei resolvido 30 itens dessa lista. É possível, eu vou fazer, eu vou pra cima. Talvez em algum dia eu determine 3 e só consiga 2 e só consiga 1, não importa. Eu vou seguir aquela regra do futebol. O jogo só acaba quando termina. Eu vou até o fim nisso aí. Então eu falei algumas coisas aqui. Provavelmente amanhã eu falo um pouquinho mais. Sobre o mesmo assunto, sobre outros assuntos do mesmo assunto, né? Mas eu quero que você me ajude a resolver o que eu vou fazer em 2026. Até agora eu falei sobre coisas que eu descobri e eu quero não viver mais da maneira como eu vivia antes. Lembra? 2026 é uma nova versão do Alex. E o Alex não vai permitir viver coisas que ele sabe que não faz bem para ele. Tudo bem? Bom dia. Eu não vou permitir que eu viva coisas que
que eu já vivi, eu sei que não faz bem pra mim. Deixa eu contar uma coisa interessante que aconteceu hoje. Quando eu acordei às 4h30. Teve um dia desse que eu tava muito cansado, muito cansado. Eu acordei 4h30, aí eu peguei, fui lá, deitei um pouquinho de novo, abracei a esposa e levantei de novo às 5h10. E aí vim sair para os meus exercícios diários. Puxa vida, você dá uma farinha, uma brecha em alguma coisa e as coisas começam a acontecer novamente. Aí esses últimos dias foi uma luta novamente, de acordar às 4h30 e a cama fica me chamando, volta, abraça a patroa, vai ficar gostosinho, é só mais meia hora. Puxa vida, como os nossos padrões de comportamento tendem a se repetir, a voltar a fazer aquelas coisas que a gente fazia e não era legal. Muitas vezes na minha vida eu acordei, tinha algo para fazer, mas decidi que eu ia dormir mais um pouquinho e depois eu continuava fazendo, né, o que era preciso. E quando chegava no fim do dia não dava para fazer, porque eu deixei um pouquinho só. Quantas vezes isso acontece no meio do dia? E eu tô aqui precisando terminar algo, não, mas eu vou só sentar aqui um minutinho, daqui a pouco eu volto. E aquele minutinho estragar todo um planejamento, toda uma metodologia do que estava acontecendo. 2026 eu não quero isso pra mim. Eu vou voltar e vou viver da melhor maneira. Eu vou viver baseado nesse desafio de 100 dias. Eu vou lutar contra todas as coisas que me impediram de ser o meu melhor até agora. Em 2026 não vai me impedir. Mas eu quero finalizar o vídeo perguntando se vocês querem que eu faça algo propositivo. Vou dar algumas ideias aqui do que eu poderia fazer. Eu poderia fazer um grupo de WhatsApp pra gente bater papo. O que vocês acham? Poderia fazer. Só uma ideia. Dê ideias aí do que vocês gostariam de ver eu fazendo. Vocês gostariam que eu fizesse um desafio de leitura, por exemplo? Vocês gostariam que eu fizesse um desafio físico? Eu observei, vou falar sobre isso, eu ia falar só amanhã, vou falar bem rapidinho, já vou encerrar esse vídeo. Quero que ele fique mais longo do que isso aqui, não. Eu percebi que somente fazer essa caminhada não é o suficiente para eu resolver os meus problemas de saúde e de sedentarismo. É óbvio que eu estou muito melhor do que antes. Porém, ainda não estou satisfeito com o que está acontecendo. Tá vendo? Pega uma subidinha e ainda fico cansado. Significa que eu preciso melhorar a minha qualidade física e eu vou melhorar isso. Poderia ser um desafio físico, desafio de peso, desafio de medidas, sei lá. Deixa aí nos comentários o que faria muito bem para você. Eu estou começando a planejar na minha mente o ano de 2026. Eu vou colocar no papel, eu vou cumprir. Talvez a sua sugestão esteja lá no meu planejamento. Bora fazer um dia incrível? Ó, se você chegou até aqui, se você não sabe o que você tem que fazer agora, assim como eu não sei o que eu vou fazer em 2026, vou te dar uma sugestão do que você faz agora. Dá um like nesse vídeo. Deixa o comentário que eu pedi para você deixar desde o começo do vídeo. Diz aí o que eu tenho que fazer em 2026. E também compartilha esse vídeo. Facinho no WhatsApp. Clicou compartilhar, já vai abrir o WhatsApp automático, põe nos seus status. Compartilha, não fala nada, só compartilha. Deixa acontecer, ver o que vai ser de bom. E se você chegou até aqui e não está inscrito no canal, se inscreve no canal. Ative o sininho da notificação, porque assim você não perde nada do meu desafio, nem do que está por vir, né? Porque as grandes coisas estão por vir. Um grande abraço, bora fazer esse dia ser incrível. Bora!